quais os envolventes, antecedentes também, que deu lugar aos acontecimentos que estão no livro de Esdras. Primeiramente, e mais importante, é o marco mais significativo, o povo tinha sido levado cativo e esteve no cativeiro durante 70 anos. Foram várias levas e, particularmente, foi o povo de Judá e Benjamim, aqueles dois reinos que estavam no sul. Os povos que ficaram mais no centro e a norte, constituindo aquelas 10 tribos e meia que faziam parte do reino de Israel, lembrando aqui que depois de Salomão o reino dividiu-se, portanto ficou o reino do sul com Judá e Efraim, e o reino do norte com todas as outras tribos, estando o reino do norte com capital na Samaria, o reino do sul, Judá e Efraim, com capital em Jerusalém. Isto é importante para aquilo que nós vamos considerar hoje. O reino do norte acabou por se dispersar, já tinha sido levado cativo pelo rei da Assíria. Os que ficaram misturaram-se depois com outros povos que vieram depois da invasão, mas o grosso do povo de Judá foi levado para o cativeiro e lá ficaram durante 70 anos. Portanto, várias gerações, consideramos aqui pelo menos 3 gerações, por assim dizer, e alguns deles acabaram por já nascer na Babilónia, no império que Nabucodonosor tinha e que era muito forte, mas quando chegou a altura do retorno, alguns quiseram voltar, sentiram isso da parte dos senhores, mas vários outros não. O retorno de todos esses exilados, ao fim destes anos todos, acaba por resultar de um decreto de um novo imperador, neste caso Ciro, imperador ou rei da Pérsia, que veio mais tarde conquistar Nabucodonosor, ou já os descendentes de Nabucodonosor, e todo o seu exército, todo o seu império. Portanto, simplesmente tomou Babilónia como sua capital e a partir daí passou a governar, passou a reinar. Mas ao fim de um tempo, porque Deus assim lhe indicou, Deus tocou-lhe, ele acabou por fazer sair um decreto em que não só permitia que os judeus exilados voltassem à sua terra, como até os encorajou e, podemos dizer, os intimou a que voltassem, confiando-lhes todos os utensílios que tinham sido roubados por Nabucodonosor lá do templo, utensílios de ouro, de prata, etc., e num número bastante significativo, como também abriu o tesouro do seu reino para colocar à disposição para todas as despesas que pudessem surgir com a edificação de uma casa aos senhores, de uma casa a Deus. Portanto, a restauração do templo. Eu vou só ler aqui alguns versículos que nós considerámos a semana passada e depois vamos então ao capítulo 4. Mas no capítulo 1, os 3 primeiros versículos, só para recordar, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o reino, de viva voz e também por escrito, este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E então aquilo que nós encontramos aqui é que de facto Deus tocou num homem que não era crente, num homem que de certo modo foi percebendo o comportamento dos hebreus lá na Babilónia,
e que foi dando conta que de facto o seu Deus era especial. E acabou por ser tocado por Deus para então fazer sair este decreto e ao mesmo tempo abrir mão dos judeus para que pudessem voltar à sua terra. E assim aconteceu. O verso 11 do capítulo 1 mostra a quantidade de utensílios que tinham estado no templo, que tinham sido roubados ou levados pelo exército de Nabucodonosor, 70 anos antes, por assim dizer. E no verso 11 diz: todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro foram conduzidos da Babilónia para Jerusalém. E tem no capítulo 2 aqueles que foram levados para a Babilónia. No capítulo 2, somente chegar ao verso 64, diz: toda esta congregação junta somava 42.360, fora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também havia 200 cantores e cantoras. E esses cantores e cantoras foram essenciais depois para quê? Para o templo, para fazer aquele coral lá no templo para louvar ao Senhor. Chegamos ao capítulo 3 e vou só pegar aí no versículo 1 e 2. Quando chegou o 7º mês, estando já os filhos de Israel nas suas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então se levantou Jesuá, filho de Josadac, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E este foi, de facto, um marco importante. Conseguirem voltar à sua terra, conseguirem voltar às suas cidades, que, entretanto, durante estes 70 anos foram sendo tomadas, ocupadas, por aqueles que foram chegando a Jerusalém e àquelas várias cidades de Judá, e que agora era preciso, de algum modo, chegar a um acordo e desocupar aquelas casas para que estas famílias, que até não eram muitas, pudessem voltar e instalar-se. E isto aconteceu durante alguns meses, até que, então, finalmente, houve, de facto, a possibilidade de edificarem um altar. E começou por aí. Edificaram um altar. Começaram a cultuar ao Senhor, fizeram ali ofertas de sacrifícios de animais e logo, meus irmãos, começam os problemas, começa a oposição. E é aqui que nós chegamos hoje, que entramos aqui. Vamos então ao capítulo 4. E é interessante considerarmos isto. Normalmente, na obra do Senhor, quando alguém edifica, quando alguém está a trabalhar na obra do Senhor, há alguém que se levanta e faz oposição. Faz barreira. Procura impedir. E aquilo que nós vamos considerar hoje é exatamente isso. Há alguns que se levantaram, que não ficaram satisfeitos com aquele trabalho de restauração, de reabilitação de um templo que tinha sido destruído, queimado, arrasado, e que agora acaba por querer levantar-se contra. Capítulo 4, os irmãos encontraram? Esdras, isso. Esdras, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Ora, ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes das casas paternas e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, pois, como vós, buscamos o vosso Deus, como também nós lhe temos sacrificado desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Responderam-lhes, porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes das casas paternas de Israel: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Babilônia, rei da Pérsia.
Então o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e os inquietava, impedindo-os de edificar. E assalariaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. Meus irmãos, não achavam que esta oferta de mão de obra, de trabalho, de força trabalhadora poderia ser uma ajuda para aqueles que estavam edificados, que não eram muitos? Porque é que Zorobabel e os outros vão recusar? Os irmãos, se estivessem na posição de Zorobabel, teriam recusado esta ajuda. Começaram a duvidar, não é? Às vezes, quando alguém nos oferece alguma coisa, nós somos tentados a aceitar, não é? Uma coisa que é boa, não é? Alguma coisa que é valiosa, alguma coisa que nós precisamos, não é? Então somos, às vezes, levados a aceitar. Mas, se nós soubéssemos quais as intenções das pessoas que vêm oferecer-nos alguma coisa, se soubéssemos isso de antemão, porventura não aceitaríamos muitas ofertas, não é? Este é um caso, esta oferta era mal intencionada. Esta oferta, como diz o povo, trazia água no bico, não é? E porquê? Porque estes, de facto, depois de até terem recebido a recusa, não, nós viemos com esta incumbência, com este mandato, então nós vamos levar até ao fim, poucos ou muitos nós vamos conseguir fazer, e vocês não têm parte neste assunto. Digamos, com isso os outros poderiam dizer, pronto, não querem a nossa ajuda, vamos embora, vamos à nossa vida. Olha, pior para eles, não é? Mas o que é certo é que eles não ficaram por aí, pois não. Vejam um pouquinho mais adiante, nestes versículos que nós lemos, no verso 4 e 5, o que é que estes que vieram oferecer ajuda fizeram diante da recusa? Então o povo da terra, e este é um aspecto importante, já lá vamos, debilitava as mãos do povo de Judá. E aqui, digamos, temos dois povos, não é? O povo da terra e o povo de Judá. Bom, e eu pergunto, então o povo de Judá não era o dono daquela terra? Era, só que já tinham passado 70 anos, em que aquele povo foi todo levado para o cativeiro. Os que ficaram foram os velhos e algumas pessoas muito debilitadas, que ao fim de 70 anos já morreram. E o que é que aconteceu? Digamos, quando um território é ocupado, vêm os exércitos e vêm também outras pessoas que acabam por tomar conta da terra. Os irmãos experimentem fazer uma coisa. Experimentem não vão na conversa do pastor. Mas experimentem a deixar a vossa casa. Vão dar uma viagem até ao Brasil, pode ser, que é assim mais longe. Deixem a porta aberta e voltem daqui a 70 anos. E depois chegavam lá e dizem, essa casa é minha. E o que lá está a dizer, ora é essa, eu já estou aqui há tantos anos, que tem acontecido nos dias de hoje, em tantas casas fechadas, são chamados ocupas. Casas que estão fechadas. Eu não sei se os irmãos às vezes veem por aí algumas casas em que as janelas estão emparedadas. E mesmo assim, eles entram lá dentro e fazem morada lá. Então, sem ter nada contra, mas os drogados, isto é a habitação deles. Não é? Exatamente. Então, esta vez, os irmãos estão a ver, eu só quero levar-vos àquilo que foi o que aconteceu naquele tempo, não é? E se fosse hoje, não seria diferente. Agora, reparem aqui, tem o povo daquela terra,
Ou seja, eram aqueles que já lá estavam e que ficaram ou que se foram instalando durante aqueles 70 anos. Esses eram judeus? Não, vejam aqui. Então o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e os inquietava, impedindo-os de edificar. Quer dizer, não puderam ajudar-se, vinham supostamente para ajudar-se, mas essa ajuda percebe-se agora que seria para minar, para perturbar por dentro, não é? Já que não puderam minar por dentro, então estavam a minar por fora, por assim dizer. E assalariaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Ou seja, olha, nós vamos aqui assalariar aqui este Américo, tá bom? Este Américo. Ele vai entrar lá, vai-se fazer como um deles e vai começar a minar por dentro. E eles foram fazendo isto. De uma forma ou de outra, acabaram por querer frustrar o plano. E, meus irmãos, aquilo que nós damos conta é que não conseguiram por aí os seus intentos, não é? Vejam o verso 6. No verso 6, então, acaba por, já que não conseguiram no terreno impedir, porque a obra foi continuando, vejam agora, não é? No reinado de Assuero, no princípio do seu reino, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Quem era este Assuero? Foi aquele que veio depois do rei Ciro, não é? Casou com Esther, exatamente, o rei Assuero do tempo de Esther, que é interessante. Verso 7. Também nos dias de Artaxerxes escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel e os companheiros destes, a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta foi escrita em caracteres aramaicos e traduzida em língua aramaica. Agora, meus irmãos, vejam, os próximos versículos são muito interessantes e importantes. Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, escreveram uma carta contra Jerusalém. Não puderam minar dentro, então vão fazer queixa. Queixa a quem? Ao rei. Isto é, escreveram Reum, o comandante, e Sinsai, o escrivão, e os seus companheiros e os juízes, os governadores, os oficiais, os persas. Agora vejam, os homens de Ereque, os babilónicos, os sussanquitas, isto é, os elamitas. E vejam agora o verso 10. E as demais nações que o grande e afamado Osnapar transportou e fez habitar na cidade de Samaria e no restante da província da além do rio. Antes do mais, este além do rio que rio era este? Era o rio Eufrates. E, portanto, toda aquela parte ocidental do rio Eufrates, isto é, desde a Babilónia, vamos colocar assim, desde metade do Iraque de hoje, entrando pela Síria e chegando até à Jordânia e Israel, a Palestina, tudo isso, digamos, estava debaixo, era por assim dizer uma província, estava debaixo do comando de um governador. Mas, digamos, toda essa zona aí foi de onde vieram os que, entretanto, chegaram àquela zona que era o território de Israel e que foram se distribuindo e ocupando. É importante, os irmãos já têm ouvido e eu a semana passada falei nisso. Quando nos dias de Jesus passou por perto de Samaria e veio aquela mulher samaritana, lembram-se? Que veio buscar água ao poço de Jacó. Ela ficou muito surpreendida, porquê? Porque era um homem a falar com ela, que não era normal. Mas sobretudo porque era um judeu. E João, no seu Evangelho, diz lá que os judeus não se davam com os samaritanos. Porquê? Exatamente por causa daquilo que aconteceu durante os 70 anos. Porquê? Por causa de todo este império, vieram povos de outras terras que vieram para aquele lugar, porque, entretanto, os judeus daqueles reinos, daquelas tribos do norte que
ocuparam aquela parte pertenceram ao reino de Israel, cuja capital era Samaria, foram levados para o cativeiro pelos assírios, antes de os da tribo de Judá e da tribo de Benjamim terem sido levados por Nabucodonosor. Então, o território ficou mais ou menos vazio. E vieram povos de outra, mais ou menos vazio, quer dizer, não ficou completamente vazio, alguns ficaram lá. Mas vieram povos de outras terras que chegaram ali e o que aconteceu? Misturaram-se. Então, os samaritanos, nos dias de Jesus e já destes dias, não eram mais do que uma mistura de judeus e de outros povos. E nos dias de Jesus, aquilo que acontece quando diz lá que os judeus não se davam com os samaritanos era porquê? Porque os judeus não consideravam os samaritanos como sendo judeus. E na verdade o que é que eles eram? Era uma mistura de judeus com outros povos. E aquilo que nós encontramos aqui é exatamente essa descrição. A origem disso está aí, não é? Vejam, então, vou ler de novo o verso 9 e 10. Isto é, escreveram Reum, o comandante, Sinsai, o escrivão, e os seus companheiros, os juízes, os governadores, os oficiais, os persas, homens de Erech, os babilónicos, os sussanquitas, isto é, os elamitas, e as demais nações, e não diz quais, mas várias, que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria. E quando aqui diz cidade de Samaria, não era só a cidade de Samaria, eram todos os lugares ao redor. E é o que diz aí. E no restante da província de... ou na província de além do rio, não é? Portanto, para cá. Portanto, esta mistura de povos que se foi misturando com os judeus daquelas várias tribos, daquelas 10 tribos e meia que ficaram naquela parte norte. Verso 11. Eis, pois, a cópia da carta que mandaram ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens de além do rio, assim escrevem. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti a nós foram a Jerusalém e estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade. É assim que tem a vossa tradução. E vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Ora bem, meus irmãos, eles estão a escrever ao rei Artaxerxes, que já não era o rei que tinha dado liberdade e até colocado à disposição dinheiro para que isto que eles acusam acontecesse. Verso 13. Agora saiba o rei que, se aquela cidade for reedificada e os muros forem restaurados, eles não pagarão, pronto, tocou o Ministério das Finanças. Estragou tudo, não é? Eles não edificarão ou não pagarão nem tributo, nem imposto, nem pedágio, e assim se danificará a fazenda dos reis. O Ministério das Finanças foi atingido, pronto. Tocou tudo, não é? Então, não é nada de novo, não é? Mas reparem, eles fizeram uma acusação de alguma coisa que não sabiam que ia acontecer, mas que acabou por servir muito bem nos seus intentos. Não é? Verso 14. Agora, visto que comemos do sal do palácio e não nos convém ver a desonra do rei, agora apelam para outros valores, não é? Muito preocupados com o rei, muito leais, muito dependentes do rei. Por isso mandamos dar este aviso ao rei, para que se busque no livro das crónicas de teus pais. E acharás no livro das crónicas, e saberás que aquela é uma cidade rebelde e danosa a reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos. Por isso é que ela foi destruída. Nós, pois, estamos avisando ao rei que, se aquela cidade for reedificada e os seus muros forem restaurados, não terás porção alguma a oeste do rio. Mas, meus irmãos, aquilo que eles disseram agora, olha, vá-se aí às crónicas, vá-se aí aos registros e veja isto.
Eles sabiam que isto era verdade. Aconteceu, o povo judeu rebeliou-se contra Nabucodonosor, não foi? E de tal modo o fez que Nabucodonosor então mandou o seu exército e veio e arrasou. Portanto, eles estão a tomar aqui um facto que era verdadeiro, mas não usam o outro. O pai dele tinha dado ordem para construir. Para vir e para restaurar. Disso eles não falaram. Pois não. Então a acusação acaba por vir sobre aquilo que age. No fim de contas, podemos dizer que este era um assunto que era meio verdade, não é? Era verdade, mas não era isto que estava em causa. Isso já lá vão mais de 70 anos, não é? O que estava em causa agora é que, de facto, a reedificação estava a surgir por ordem de quem? Sim. Do rei Ciro. E, portanto, não havia aqui nenhuma ilegitimidade, não havia aqui nenhuma intenção de estar a fugir aos impostos. Mas a acusação serviu muito bem. Meus irmãos, aqui acabamos por ver como, em todo o tempo, aqueles que acusam só voltados para um lado. E quem é acusado tem que se defender e mostrar que, às vezes, aquilo que está a ser acusado não é verdade, como também, o que é mais importante, são outras verdades, são outros factos que não estão mencionados. Bom, o verso 17, meus irmãos, o verso 17 vai ser, de facto, terrível. Então o rei enviou esta resposta a Reum, o comandante, e assim sai o escrivão e aos demais companheiros que habitavam na Samaria e ao restante do país a oeste do rio. Paz. A carta que nos enviaste foi claramente lida na minha presença e ordenando eu buscaram e acharam que desde os tempos antigos aquela cidade se tem levantado contra os reis e que nela se tem feito rebelião e sedição. E tem havido reis poderosos sobre Jerusalém, os quais dominavam igualmente toda a província de além do rio. E a eles se pagavam tributos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não seja edificada aquela cidade, até que ele dê ordem. E guardai-vos de serdes remissos disso, não suceda que o dano cresça em prejuízo dos reis. Portanto, o rei aqui está preocupado com o quê? Com os impostos. Mas o que é que ele faz? A obra vai ficar parada. Se não sabem qual é a expressão que nós usamos na construção para isto, obra embargada. Parou. Não há mais um prego. Não há mais nenhuma atividade. Os trabalhadores têm que sair da obra. A obra tem que ficar fechada até nova ordem. E é isto que, de facto, o rei acabou por acreditar. Então, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinsai, o escrivão e os seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém aos judeus e os impediram, notem, à força e com violência. E com isto, o que é que nós podemos perceber? Se foi à força e com violência, quer dizer que os judeus que estavam edificados, não aceitaram, não é? Aquelas palavras e continuaram a edificar. Então, se não vai a bem, vai a mal. Se não vai com palavras, vai com força e violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, ficando interrompida até ao segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. E este até ao segundo ano, os irmãos talvez não tenham ideia, mas só dar aqui um apontamento. Foram 10 anos que a obra ficou embargada. Para alguém que estava, de facto, com esta expectativa de ver o templo ser construído e depois aquilo que vê é apenas o altar, é apenas algumas paredes, alguma coisa que foi restaurada, mas tudo ficou por aí, é uma decepção tremenda, não é? E 10 anos dá para destruir outra vez. Em 10 anos dá para destruir outra vez. Em 10 anos,
passa um mês e outro, e a expectativa acaba por ser frustrada, não é? E pode provocar aqui um certo desânimo. Já não vai acontecer. Aqueles que vieram e que acreditaram que o templo iria ser restaurado e agora não está a acontecer, iriam sentir uma tristeza muito grande. Mas para além da tristeza, iriam sentir também desânimo, desapontamento, desilusão. Já sem esperança, alguns deles, porventura, já não vai acontecer, já não vai ser no meu tempo. Eu lembro, meus irmãos, que alguns, e alguns que já partiram para o Senhor, da nossa igreja, quando nós falávamos, alguns anos atrás, de que iríamos restaurar o nosso templo aqui, e foram apresentados os estudos e as maquetes, e os irmãos que estavam naquele tempo e que já partiram para o Senhor, alguns deles diziam, é bonito, mas já não vai ser no meu tempo. Alguns deles ainda viram. O meu marido ia todos os dias visitar a obra. O Mário todos os dias vinha à obra, não é? Graças a Deus não foi embargado durante aquele tempo, não é? Mas ainda foi mais de um ano de construção. Mas a obra não foi embargada porque nós tínhamos que fazer tudo devidamente em ordem. Mas não tivesse havido tentativas nesse sentido. Mas a obra foi feita. Agora, meus irmãos, eu imagino-me como Zorobabel e outros naquele tempo, naquele lugar, com tanto entusiasmo, ver o povo a exaltar, a louvar o Senhor, somente porque já construíram o altar, mas era uma esperança que se renovava agora, e depois esta decepção, estes impedimentos, estes obstáculos. Eu creio, meus irmãos, que já procurei posicionar isto naquilo que foi a vida da nossa igreja também nestes anos, por causa da reconstrução deste templo, que não foi semelhante a esta situação aqui, mas não deixou de ter obstáculos, não deixou de ter inimigos a vários níveis, é certo, mas a obra está construída. Mas eu gostaria, meus irmãos, que nós pudéssemos olhar também para aquilo que é a nossa vida como crentes, como famílias, como às vezes estamos a construir uma vida espiritual e de algum modo vêm aqueles que se opõem, aqueles que procuram derrubar-nos, aqueles que procuram lançar dúvidas sobre a nossa fé, sobre a nossa boa intenção de servir ao Senhor, que colocam de algum modo barreiras ao nosso crescimento espiritual, ao nosso discipulado. Mas, irmãos, tudo isso nos dias de hoje vai acontecendo. E eu não quero aqui estar a espiritualizar a coisa, mas não há dúvida nenhuma que quando Pedro diz que nós somos pedras vivas, somos casa espiritual, então, meus irmãos, eu vejo aqui que em nós, em cada um de nós, há aqui um edifício espiritual que vai sendo construído. E este edifício espiritual precisa de cimento, assim como a areia precisa de cimento para estar unida e para fazer uma massa que seja suficientemente rígida. Qual é o cimento que nós temos na nossa vida espiritual? Aquilo que cola, aquilo que junta, aquilo que dá força, que dá coesão e que não permite que haja desagregação espiritual. O que é, meus irmãos? É o Espírito Santo, com certeza, em nós, que nos dá essa força, que mantém, digamos, os nossos pensamentos, o nosso coração juntos e a nossa vontade também para fazer aquilo que encontramos na Palavra de Deus. Então, meus irmãos, se o Espírito Santo e sem querer espiritualizar, mas apenas analogicamente, se o Espírito Santo é o cimento cola que une, então a Palavra de Deus pode ser a areia. As nossas obras, aquilo que nós vamos fazendo, podem ser os tijolos, que vão estando juntos uns aos outros e assim a parede, o edifício vai crescendo. E eu penso nisto quando penso exatamente naquilo que já falei convosco, daquilo que Pedro falou acerca do que é a igreja, do que somos nós, casa espiritual, pedras vivas,
E estas pedras que estão, digamos, alicerces, vão sendo colocadas em cima de uma pedra fundamental de esquina. Qual é? É Jesus Cristo. Então, os ensinos de Jesus, a nossa afirmação de fé, tal como Pedro fez. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, essa é, e Jesus o que é que lhe disse? Tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja está a ser edificada com base em quê? Nesta convicção, nesta afirmação de fé de que Jesus é quem? O Filho do Deus vivo. E isso foi aquilo, é a nossa base de crença. Esse é o nosso ponto de partida. Mas não é o único ponto, não é a única pedra, não é o único tijolo. Vós sois pedras vivas. Então nós vamos edificando a casa espiritual que é a igreja, mas vamos edificando a nós também, porque Paulo, numa outra passagem aos Coríntios, ele diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. E este templo precisa de estar limpo, precisa de estar arrumado, precisa de ser também edificado. Então, meus irmãos, isto tomando como base aquilo que foi esta disposição de Zorobabel e dos outros de vir para edificar o templo, de ter aqueles vários recursos humanos, financeiros, aquela disposição, aquela vontade muito grande de edificar o templo, de adorar, de louvar o Senhor, tem que ser também a nossa disposição. Como casa espiritual, como templo do Espírito, usarmos os recursos humanos, os recursos financeiros, aquilo que o Senhor nos vai dando para que a nossa vida espiritual seja edificada, seja restaurada, seja mantida, seja uma casa espiritual que de facto o Senhor tem prazer em viver nela. E nós sabemos que na nossa vida espiritual, ou para a nossa vida espiritual, temos de contar com muitos inimigos. Um deles, desde logo, é o diabo. Naturalmente, não quer o nosso crescimento espiritual, não quer a nossa edificação, não quer que nós, por exemplo, no dia de hoje, em vez de ficarmos um pouco mais na cama, de descansarmos um pouco mais, resolvemos vir aqui à casa do Senhor. E viemos aqui para quê? Para sermos alimentados, sermos revivificados. Deixarmos que aquele cimento cola, que às vezes já é pouco, seja aumentado para que nós possamos então ainda mais nos fortalecer, colocar mais um tijolo na nossa edificação espiritual. Nós, a vida cristã é isso mesmo. É feita de desafios, de oportunidades, mas também de oposições e de contrariedades. Mas nem por isso nós baixamos os braços. Às vezes podemos fazer algumas pausas. Chegará o tempo em que nós retomamos com toda a força a vida espiritual e andamos. É um pouco aquela caminhada de alguém que vai e depois não dá conta, tem uma pedra à frente e tropeça, mas logo se levanta e segue. Nossa vida espiritual é assim, meus irmãos, também. Às vezes tropeçamos, mas o que é que fazemos? Não ficamos estatelados no chão, levantamos e prosseguimos. O Senhor abençoe cada um de vós e abençoe a mim também na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, para que, de facto, em cada um de nós e na nossa família e por conseguinte na nossa igreja, sejamos edificados casa espiritual para o Senhor. E à semelhança daquilo que Pedro disse, sejamos autenticamente pedras vivas nesta construção, nesta edificação que é a casa do Senhor, neste lugar de Matosinhos, onde estamos, onde vivemos e onde queremos continuar a servir ao Senhor. Amém?